Nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Falamos um pouco desse texto durante esses 3 dias. Eu quero que a gente pense um pouco sobre a vontade de Deus. Deus tem um plano para as nossas vidas, para a sua e para a minha vida. Deus tem um plano. E Tiago começa o capítulo 4, né? Nós falamos bastante disso ontem, falando sobre guerras, guerras entre nós, guerras conosco e principalmente guerras com Deus. E ele termina o capítulo 4 falando sobre a vontade, ou propósito, se você quiser usar essa palavra, de Deus na nossa vida. A vontade de Deus. Interessante que aqueles que não fazem a vontade de Deus estão em guerra contra ele, né? Uma coisa tem a ver com a outra, né? Se você não está obedecendo, cumprindo o propósito, a vontade de Deus na sua vida, você está em guerra com Deus. E nós criamos muito problema quando nós não temos paz. Demos alguns exemplos ontem, eu quero dar alguns outros aqui, né? Lembra quando Ló se mudou para Sodoma? Criou problema para sua família. Lembra disso? Porque não era uma mudança conforme a vontade de Deus. E teve problema. Davi cometeu adultério e trouxe problema para sua família e para a nação judaica. Era contra a vontade de Deus. Jonas quase foi o responsável pela morte de um navio inteiro, porque ele estava indo contra a vontade de Deus. Sempre quando vamos contra a vontade de Deus, não existe paz em nenhum lugar. E eu gostaria que a gente pensasse um pouco nesta manhã sobre algumas atitudes que nós temos. Uma dessas 3 atitudes, eu quero mostrar 3 aqui hoje de manhã, que nós temos em relação à vontade de Deus. E eu vou pensar em mim e você vai pensar em você. E vamos ver qual dessas 3 atitudes é a nossa em relação à vontade de Deus. A primeira atitude é ignorar a vontade de Deus. Ignorar simplesmente a vontade de Deus. Os versículos 13 e 14, não é? Olha, nós vamos lá, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso, ignorando a vontade de Deus. E Tiago diz: a vida é muito curta. Vocês não sabem nem se vão estar aqui amanhã. Então, existe uma atitude em relação à vontade de Deus que é simplesmente ignorá-la. Talvez aqui, nesse trecho,
Tiago está falando com as pessoas ali que têm um pouco mais de posses, né? Já vimos ontem que tinha classe bem pobre, uma classe média, uma classe bem rica. E Tiago está dizendo aqui, ó, vocês que são comerciantes, né? Eu quero falar com vocês agora, porque vocês estão ignorando a vontade de Deus. Talvez essas pessoas aqui confiavam nas suas posses, né? E não confiavam em Deus. Não é assim em todo lugar, mas na maioria das vezes, quanto mais posse uma pessoa tem, menos ela confia em Deus, porque ela confia nas suas posses, não é? Quanto menos posse uma pessoa tem, mais ela confia em Deus. Nós estávamos, alguns anos atrás, eu e o N, num lugar chamado Belo Jardim, lá em Pernambuco, né? Na época que nós fomos, não era um belo jardim, não, porque estava muito seco, muito seco. E os irmãos lá nos disseram que era até difícil de pedir água, eles tinham que comprar um caminhão, né? Caminhão-pipa, não sei como é que chama aqui, se é esse mesmo termo, né? De água que vinha lá da capital, do Recife, até Belo Jardim. E no meio do caminho, as pessoas assaltavam o caminhão de água. Olha só que coisa! E o caminhão nunca chegava, porque as pessoas roubavam a água, porque não tinha água. Estava muito seco. E aquela região ali é uma região muito seca normalmente, mas estava mais do que o normal. E conversando com os irmãos, eles me disseram: olha, aqui as pessoas dependem de Deus para tudo. Plantam e depende de Deus para a chuva. Se não vem, perde tudo. Plantam e dependem do sol para fazer crescer. Se chove demais, perde tudo. Então, de uma certa maneira, eles estavam me dizendo que o evangelismo naquele local era um pouco mais fácil, porque a população dali dependia de Deus para tudo. E era mais fácil, então, ensinar e mostrar a verdade de Deus para aquelas pessoas. E eu pensei e achei que fez muito sentido isso que eles falaram, né? E talvez Tiago está pensando naquelas pessoas que tinham posses e dependiam de si mesmas e não de Deus. Olha o que eu conquistei, né? A minha casa, o meu dinheiro, o meu trabalho, o meu estudo, dependiam de si mesmas e não pensavam muito em Deus. Talvez eram pessoas orgulhosas, arrogantes, mediam o seu sucesso através da quantidade de vezes que conseguiam fazer a sua própria vontade. Toda vez que eu consigo fazer aquilo que eu quero, eu tenho mais sucesso. E Tiago mostra nesses dois pequenos versículos a tolice que é ignorar a vontade de Deus. Ele fala aqui, por exemplo, sobre a complexidade da vida. A vida é muito complexa, ela tem muitas coisas, não é uma coisa simples. Longe de Deus, Tiago está mostrando
A vida é um mistério, porque ela é muito complexa. Olha algumas coisas só, rapidamente, que a vida envolve aqui nesse texto. Hoje, amanhã, comprar, vender, ganhar, perder, vai para lá, vai para cá. Só aqui nesse texto. A vida ela é muito complexa, Tiago está dizendo. A vida é cheia de pessoas, de lugares, de objetivos. E nós tomamos decisões diariamente em nossa vida. Quando nós conhecemos a Cristo, essa vida que é muito complexa e cheia de coisas, começa a fazer sentido. Não é mais um mistério. Então, Tiago começa dizendo que tem pessoas que ignoram a vontade de Deus, mas isso é uma tolice, porque a vida sem Deus é um mistério. E você vê hoje aí os cientistas aí que estão tentando descobrir ainda a origem do universo. A vida sem Deus é um mistério, Tiago está dizendo. Ó. Como que você vai ignorar a vontade de Deus? Ele continua dizendo uma outra razão, que é uma tolice ignorar a vontade de Deus, é a incerteza da vida. Acabou de falar aqui no versículo 14, né? A incerteza da vida. Olha, essas pessoas aqui estavam fazendo planos para um ano na frente. Eles nem sabiam o que ia acontecer amanhã. A vida é muito incerta, Tiago está dizendo. Olha só que interessante o que eles falam aqui, né? Você pode ler aqui, olha. Nós, olha quantas vezes é usado o pronomezinho nós, no versículo 13. Nós iremos, nós passaremos, nós faremos, nós ganharemos. É tudo eu, orgulhosos. Já vimos isso, né? E a vida com Deus não é incerta. Sem Deus é. Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Quando nós obedecemos a Deus, nós podemos ter certeza do nosso futuro. Sem Deus, Tiago está dizendo, a vida é incerta. E ele está dizendo ainda no versículo 14 sobre a brevidade da vida. Ela é muito breve, ela é muito rápida, é muito pequena em relação ao todo. Para nós, muitas vezes a vida parece ser longa, né? Parece ser longa. 1 ano, 5 anos. Ó, eu vou me formar daqui a 5 anos. Oh, parece muito tempo, né? Para nós, a vida parece ser longa, porque a gente mede a vida em dias, anos. Mas comparada com a eternidade, 80, 90, 100 anos, que para nós parece muito, é pouco. Tiago está dizendo, a vida é muito breve. Como que alguém pode ignorar a vontade de Deus, sabendo que a vida é muito breve? Ela é comparada com uma neblina. Aonde eu moro, em Valinhos, é muito frio. Junho, julho, agosto, no inverno, é muito frio. 3, 4, 5 graus. Só de falar isso, eu já vi um monte de gente aqui tirando a blusa, né? Só de falar isso, né?
colocando a blusa, tirando do armário e colocando. É frio. E quando a gente acorda de manhã, normalmente tem uma neblina. E a gente não consegue enxergar fora da janela. Vamos tomar um café? A hora de sair de casa, cadê a neblina? Acabou. É só o sol começar a se levantar, parece que a neblina tem medo do sol, né? É só o sol começar a aparecer entre as nuvens, a neblina foi embora, assim, ó, de uma hora para outra. E é isso que Tiago está dizendo, né? Olha, a vida é muito breve. Ela é comparada como uma neblina. Então, a primeira coisa que Tiago está nos ensinando aqui é que nós podemos ignorar a vontade de Deus, mas é uma tolice fazer isso. Porque a vida é muito complexa, a vida é incerta e ela é muito breve, longe de Deus, ignorando a vontade de Deus. A segunda coisa que Tiago nos ensina aqui sobre a vontade de Deus é que nós podemos desobedecer à vontade de Deus. Esse tipo de pessoa é diferente. A pessoa conhece a vontade, mas decide desobedecer. Não é como esse primeiro que está ignorando a vontade de Deus, nem quer saber. Esse aqui não, esse conhece, mas decide desobedecer. Os versículos 16 e 17 do nosso texto aqui no capítulo 4. Essa atitude, eu penso, demonstra mais orgulho do que a anterior. Porque eu sei, mas não quero fazer. É como se as pessoas estivessem falando isso para o Senhor Deus, né? Eu sei o que o Senhor quer, mas eu prefiro não obedecer. Olha só, tem pessoas assim, não tem? Que estão desobedecendo à vontade de Deus. E nós podemos pensar em razões, porque já falamos de orgulho, né? Acredito que orgulho é uma razão de desobediência. Olha, o ser humano já fez tanta coisa boa, né? Já fez tantas maravilhas e invenções na ciência, na engenharia, na tecnologia, e acha que pode fazer o que quiser. É orgulhoso, acha que pode desobedecer Deus e fazer a sua própria vontade. Hoje em dia, parece que desobedecer Deus não é tão sério assim. Parece. Mas certamente vai ser quando Jesus voltar e examinar nossas atitudes. Hoje em dia tem tanta gente que não leva a sério a vontade de Deus, conhece, mas decide não obedecer. E quando Jesus voltar, essas pessoas vão entender o grande erro que estão cometendo. Então, existem pessoas que ignoram a vontade de Deus, pessoas que desobedecem à vontade de Deus, e existem outras pessoas, o terceiro tipo, que obedecem à vontade de Deus. Versículo 15 do nosso texto aqui em Tiago, capítulo 4. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus para obedecê-la. Como é que eu vou obedecer a algo que eu não conheço, não é? Então, esse conhecimento, essa obediência da vontade de Deus, está implícito o conhecimento. Se eu não conheço, eu não vou obedecer.
Se você está andando pelo trânsito e você não conhece a lei de trânsito, você não vai obedecer. Precisa conhecer. Uma vez eu fui para um outro país aonde você andava do lado errado, né? Nós costumamos andar do lado direito, né? Lá você andava do lado esquerdo. Foi difícil se acostumar. Difícil se acostumar. Mas é a lei de trânsito naquele país. A direção é do outro lado, né? Tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Não sei por que querem fazer isso, né? Tudo ao contrário. Acho que eles devem pensar o mesmo de nós aqui, né? Tem que conhecer para obedecer, lógico. E nós conhecemos a vontade de Deus através da sua palavra, através da Bíblia. E, de novo, quero dar os parabéns para você que esteve aqui, né? E nós tivemos tantas outras pessoas de outras congregações aqui também. Aqui eu acho que nós temos mais os irmãos aqui do centro, né? E parabéns para você que esteve aqui. Sei que muitos não podiam estar por causa de trabalho, mas viram online. Parabéns para você também, não é? Que bom, que bom. Porque quanto mais a gente conhece, mais nós temos a possibilidade de obedecer. E existem pessoas que decidem obedecer à vontade de Deus. Nós temos que fazer todo o possível para conhecer e obedecer à vontade de Deus. A expressão aqui no versículo 15, se o Senhor quiser, não deve ser somente uma expressão que sai dos nossos lábios, como uma coisa automática, mas sim uma atitude constante do nosso coração. Você conhece com muita gente, conversa e provavelmente escuta isso. Ah, se o senhor quiser. Ah, se o senhor quiser. A pessoa talvez nem acredite em Deus. E nós temos que tomar o cuidado disso não sair da nossa boca automaticamente, né? Isso tem que ser uma coisa constante no nosso coração. Olha, sim, eu estou decidindo obedecer à vontade de Deus. Se o Senhor quiser, eu vou fazer isto. Se o Senhor permitir, o ano que vem, nós vamos voltar aqui. Se o Senhor quiser, eu vou passar nessa prova. Mas tem que estar constante no nosso coração. Não pode ser da boca para fora. Nós vemos o apóstolo Paulo tendo esse mesmo tipo de atitude. Nós vemos o nosso Senhor Jesus tendo este mesmo tipo de atitude. Lembra no finalzinho da sua vida, aqui nessa terra, quando ele está angustiado, sabendo o que vai acontecer, orando a Deus, dizendo: Ah, Senhor, se tiver alguma outra maneira, não quero passar por esse sofrimento, vai ser muito difícil, mas que seja feita a sua vontade. Se o Senhor quiser. E quais seriam alguns benefícios de obedecermos à vontade de Deus? Olha, nós já falamos tanto só na carta de Tiago, né? Você conhece, você tem fé, você vai agir, você vai obedecer em todas aquelas provas da fé.
E olha o benefício. Ah, quantos? Quantos? E principalmente aquilo que nós falamos lá no capítulo 1, versículo 12, né? A coroa da vida. A coroa da vida. O lar eterno. A eternidade com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com todos os heróis da fé, com parentes nossos que já foram. Que bênção maravilhosa, né? Que privilégio, que benefício eu e você não temos quando obedecemos à vontade de Deus. Qual dessas três atitudes você tem em relação à vontade de Deus? Você está ignorando a vontade de Deus quando faz seus planos e toma suas decisões? Você conhece a vontade de Deus, mas prefere desobedecê-la? Ou você está obedecendo à vontade de Deus? Eu espero que todos nós que estamos aqui estejamos obedecendo à vontade de Deus. Que Deus possa nos abençoar a cumprir isso em tudo que fizermos, obedecermos à vontade de Deus. Vamos orar para terminar? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia, nós reconhecemos juntos aqui que precisamos tanto do Senhor. Nós queremos, Pai, nesta manhã, dizer ao Senhor, sem dúvida nenhuma, que nós estamos decididos a obedecer à vontade do Senhor. Nos ajude a lembrar disso todos os dias, quando fazemos planos, quando tomamos decisões, que nós queremos sempre obedecer à vontade do Senhor. Obrigado, Pai, por Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, pelo sacrifício dele na cruz, que nos dá essa oportunidade, essa bênção, esse privilégio de fazermos parte da sua família. Abençoe a igreja aqui em Manaus, aqui neste local, a que possam sempre obedecer à vontade do Senhor. Te agradecemos, Pai, por esse momento de comunhão, de adoração. Pedimos que o Senhor tenha aceitado tudo que fizemos aqui como um aroma suave, como algo que agrada ao Senhor. Nos despeça em paz, nos abençoe nesse primeiro dia da semana, que esta semana que começa hoje possa ser uma semana vitoriosa e abençoada pelo Senhor. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém.